Na primeira vez que trouxe uma mulher para casa, no dia seguinte fui encurralado na cozinha pela Shen Yuan quando ela voltou da corrida matinal. O zíper do casaco dela estava meio aberto, o peito ainda com suor quente. A mulher de ontem à noite? Quem? Uma colega. Ela deu uma risada baixa. Ela me pressionou diretamente contra a bancada, o corpo colado no meu, os lábios roçando minha orelha. Ficou corajoso, hein? Ousou trazer mulher para casa. Eu ri e a empurrei. Aproveitei para pegar o leite na geladeira. Um troca por outro. Ouvi dizer que sua paixão platônica, Song Min, está voltando em breve. Como assim? Ainda tem tempo para se preocupar comigo? Shen Yuan ergueu a cabeça, lançou-me um olhar, sem vontade de responder. Apenas estendeu a mão para afastar os cabelos molhados de suor da minha testa. Depois de dizer isso, colocou o copo d'água na mesa. Virou-se e foi para o banheiro. Resolva seu café da manhã sozinho, tá? A porta do banheiro fechou com um clique. Apoiei-me no balcão e sorri baixinho. Eu e Shen Yuan somos um casamento de interesses bem típico. Quando crianças, uma brincadeira das famílias das duas partes fez um casamento arranjado na infância. Depois, os negócios de ambos os lados cresceram cada vez mais, e essa brincadeira deixou de ser uma brincadeira. No ano da formatura, as famílias bateram o martelo e nos levaram direto para tirar a certidão de casamento. A justificativa foi unânime. O sentimento pode ser cultivado aos poucos, mas já faz quase um ano de casamento. Não só não surgiu sentimento, como nem dormimos juntos, na frente das famílias de ambos os lados. Somos o casal modelo, beleza e talento combinados, famílias de mesmo nível. Mas na realidade, dormimos na mesma cama, mas em quartos separados. Eu mexo no meu celular, ele mexe no dele. De vez em quando trocamos. Eu e Shen Yuan somos como rivais à altura. Igualdade de forças. Ontem chegou uma nova estagiária na empresa, chamada Li Xiao. A menina é bem bonita, fala doce, me chamando de irmão a todo momento. Na hora de sair, ela insistiu que mora longe e pediu para eu dar uma carona. Como estava no caminho, aceitei. Assim que entrou no carro, ela começou a se remexer. Irmão, está tão quente no seu carro. Falou isso e tirou o casaco, ficando só com uma regata esportiva justa, com o cinto de segurança apertado. As curvas ficaram bem evidentes. Ela ainda se virou para falar comigo de propósito, com o cheiro de perfume do cabelo, insistindo em vir para o meu lado. Irmão, você sempre é tão frio assim. Irmão, que tipo de garota você gosta? Cheia de dengo. Ainda me tocando. Irmão, enquanto dirigia, eu respondia de forma vaga. Fica quieta, senão vamos bater. Aí ela riu ainda mais animada. Fomos nos arrastando o caminho todo, até que finalmente chegamos na frente do meu prédio. Estacionei o carro. Soltei o cinto. Chegamos. Li Xiao piscou. Ah! E como eu volto? Apontei para o lado da rua, bicicleta compartilhada. O sorriso no rosto dela congelou na hora, mas ela ainda se esforçou para manter uma expressão doce. Presidente Xia, você é muito engraçado. Depois ela disse. Queria usar o banheiro. Pensei. Já que ela estava na porta do prédio, não pensei muito. E a fiz subir, mas não esperava que Shen Yuan estivesse sentada no sofá da sala, vendo vídeos. No momento em que ela ergueu a cabeça, o ar ficou mudo. Li Xiao claramente se surpreendeu. Essa é. Enquanto trocava de sapatos, eu comecei a falar. Minha esposa. Shen Yuan estava recostada no sofá, olhando com um sorriso irônico. Apresentando, a estagiária da empresa. Veio usar o banheiro. Li Xiao imediatamente forçou um sorriso. Oi, cunhada. Shen Yuan acenou com a cabeça. Banheiro é virando à esquerda. Depois que Li Xiao entrou, Shen Yuan virou a cabeça para me olhar e falou lentamente. A sua empresa agora tem padrões de contratação bem abertos, hein? Então você gosta do tipo doce? Eu abaixei a cabeça para trocar os chinelos. Não fala com segundas intenções. Isso é um elogio para você, irmão. Ponto. Ela curvou os lábios. O irmão tem um charme danado. Não quis dar atenção. Aí, quando Li Xiao saiu, ela ficou demorando na porta. É que agora já é muito tarde. Voltar sozinha. Estou com um pouco de medo. Pensei um pouco. Tem razão. Os olhos de Li Xiao claramente brilharam. Pega um Didi que a empresa reembolsa. Lembra de pedir preço fixo. Senão o financeiro não libera. Uau, Li Xiao. A cara dele ficou preta, mas ainda tinha que manter o sorriso amarelo. Obrigada, presidente Xia. Nessa hora, a Shen Yuan do lado não se segurou. E soltou uma gargalhada. Eu me apoiei na porta e acenei para Li Xiao.
Vai com calma, nem vou me despedir. A Shen Yuan é daquele tipo. Mulher típica focada na carreira. Com 25 anos já tinha começado a tocar a empresa da família. Ela é decidida, pensa rápido. Nas reuniões, não perde tempo com enrolação. Até aqueles velhos raposas do conselho. Ela faz calar a boca. Meu pai, às vezes quando fala dela, não consegue evitar um suspiro. Se você tivesse metade da ambição da Shen Yuan, eu já podia me aposentar mais cedo. Nisso, eu geralmente só baixo a cabeça e tomo meu chá. Afinal, cada um com seu caminho. Shen Yuan gosta de lutar pela carreira, eu gosto de levar a vida na flauta. De qualquer forma, meu pai tem saúde de ferro, a empresa não precisa da minha preocupação. Só tenho um cargo ocioso no grupo. Apareço de vez em quando, tomo um chá, assino uns papéis. E de quebra, como de graça no refeitório dos funcionários. Meu lema é, se posso ficar deitado, jamais vou ficar em pé. De noite, eu e a Shen Yuan, como de costume, deitamos na cama. Cada um de um lado, cada um no seu celular, a luz do quarto apagada. Só um abajur amarelo ao lado da cama aceso. Eu estava vendo uns vídeos quando de repente pipocou uma mensagem no WhatsApp. Era da Li Xiao, presidente Xia. Por que não veio hoje para a empresa? Ficou doente? A cunhada cuidou de você. Atrás. Ainda veio com um sticker de gatinho fazendo biquinho. Eu nem tive tempo, quando do nada uma mão veio do meu lado. Ela está com pena de você, hein? Ela virou o rosto para me olhar, com um sorriso no canto dos olhos. Está sofrendo comigo. Oi. Eu estendi a mão, todo mole, para pegar o celular. Não enche o saco. Resultado, ela desviou na hora. Estar comigo está a ser difícil, né? Estendi a mão preguiçosamente, para tentar pegar o telemóvel. Não sejas parva. Mas ela esquivou-se logo. E ainda, de quebra, respondeu por mim. Todo dia sendo espremido pela cunhada. Shen Yuan, vai me devolver ou não? Aproveita e chama uns colegas de faculdade. Para a gente comer junto. Eu levantei uma sobrancelha. É o encontro do retorno da paixão do colégio. Vou ter que usar chapéu. Shen Yuan esticou a mão para pegar o celular de volta. Me devolve. Qual é a pressa? Eu levantei o celular de propósito. Elas vão atuar juntas. A próxima frase, chama de marido. Cai fora. Eu soltei uma risada, baixei a cabeça e respondi por ela direto. Ela dormiu. Tava muito cansada agora há pouco. Amanhã deixo ela te responder. Enviado. O ar ficou mudo por 2 segundos. No segundo seguinte, Shen Yuan me deu um chute na canela. Você é maluco. Estou mantendo pra você. O personagem de mulher casada. Quem mandou você responder sem permissão? Como assim? Eu levantei a sobrancelha sem olhar para ela, com medo da paixão do colégio entender errado. Shen Yuan soltou uma risada fria. Você acha que todo mundo é que nem você, vivendo feito uma abelha rainha? Joguei o celular de volta para ela. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ela baixou a cabeça e olhou para a tela da conversa, sem falar nada. Depois de um tempo, ela soltou um chi baixinho. O que você quis dizer com tava muito cansada? Eu fechei os olhos e ri. Sentido literal. Você é um pentelho mesmo. Eu não respondi mais. O sono veio rápido. Não demorou muito. Eu já estava pegando no sono, meio acordado, meio sonhando. Só ouvia o celular do lado. O som de notificação não parava. Eu ouvi vagamente. A Shen Yuan dar uma risadinha baixa. Ela e a Li Xiao estavam batendo um papo bem animado. Na manhã seguinte, quando acordei, instintivamente, peguei o celular. Quando cliquei no WhatsApp para olhar, o histórico da conversa da noite passada já tinha sido deletado por completo. A Shen Yuan do lado ainda estava dormindo. Pelo visto, tinha virado a noite conversando. Ela estava toda enrolada no cobertor, só com metade do rosto de fora, o cabelo bagunçado espalhado no travesseiro. Totalmente diferente da sua aparência de presidente. Estendi a mão e apertei a bochecha dela. Macio. Shen Yuan resmungou baixinho 2 vezes e virou de lado. Puxou o cobertor para cima. Fiquei de bom humor, sem saber por quê. Depois de me lavar, fui direto para a empresa. Assim que entrei no saguão, a recepcionista se levantou imediatamente. Bom dia, presidente Xia. Pelo caminho, os funcionários também cumprimentavam. Bom dia, presidente Xia. O presidente Xia chegou mais cedo hoje. Com uma mão no bolso, fui acenando com a cabeça. Não vou mentir, essa sensação de ser chamado de presidente Xia realmente anima a gente. Chegando ao escritório, fui primeiro à copa fazer um chá.
Mal tinha me sentado por 2 minutos, bateram de repente na porta do escritório, e Li Xiao espiou a cabeça para dentro. Ela estava vestindo um vestido branco hoje, com uma maquiagem leve. Quando me viu, sua expressão era até meio complicada, como se fosse pena ou compaixão. Fiquei sem entender aquela cara. Li Xiao entrou com cuidado. E logo sentou ao meu lado. Irmão, ela hesitou, como se quisesse dizer algo. Ela baixou a voz, com um ar sério. Pode ficar tranquilo, vou guardar segredo. Fiquei pasmo na hora. Guardar segredo de quê? O olhar que Li Xiao me deu ficou ainda mais estranho. Irmão, na verdade, o mais importante no homem é o caráter. Essa outra parte não é tão relevante. Ela continuou a me consolar seriamente. E além disso, a medicina hoje é tão avançada, tem tratamento. Sua esposa talvez se importe mais com isso. Mas eu acho. Minha cabeça deu um zumbido, e num instante entendi tudo. Fiquei de cara fechada, rangendo os dentes. Talvez a esposa se importe mesmo com essa parte. Mas respirei fundo. Pode sair. Li Xiao ainda me olhava com uma expressão de incentivo. Irmão, forças. Antes de ir, ela até fez um gesto de punho cerrado, como se me desse força. Sentei no escritório, e ri de raiva. Muito bem. Você se ferrou. De noite, quando cheguei em casa, mal tinha trocado os sapatos. Shen Yuan, no sofá, já foi falando devagar. Ora. O irmão voltou. Ela estava sentada de pernas cruzadas no sofá, comendo uvas. Enquanto me olhava, como foi o papo com a Li Xiao hoje? Quer que eu arranje um encontro para vocês dois? Olhei para ela por 2 segundos, e acabei rindo. Espera só. Shen Yuan claramente não estava me levando a sério, e ainda ergueu o queixo num desafio. De madrugada, o quarto estava silencioso. Shen Yuan já dormia meio sonolenta, quando estendi a mão e balancei ela. Com os olhos fechados, ela franziu a testa. O quê? Você me ama? O ar ficou quieto por 2 segundos. Shen Yuan nem abriu os olhos. Você é louco. Virou de lado e continuou a dormir. Balancei ela de novo. Você me ama, sim ou não? Ela, irritada. Xie Yuan, que maluquice é essa? Tenho reunião cedo amanhã. Insisti. Primeiro me responde. Shen Yuan finalmente acordou de vez. Ela se sentou de repente, o cabelo todo bagunçado, a cara cheia de sono e irritação. O que você quer, afinal? Olhei fixo para ela. Você ainda gosta do Song Min? Você me ama ou não? Shen Yuan ficou paralisada um instante. O quê? Aquela foto de formatura da faculdade. Me apoiei na cabeceira. Com um tom preguiçoso. Você sempre guarda no armário. Shen Yuan ficou em silêncio por 2 segundos. Depois me olhou apavorada. Você enlouqueceu hoje? Quando é que eu e ele nos amamos? Aquela foto eu só coloquei ali sem querer. Além do mais, ela revirou os olhos. O Song Min só ficou atrás de mim por um tempo, né? Eu nem liguei. Então, você não me ama? Shen Yuan. Ela respirou fundo, deitou-se de novo e puxou o cobertor. Quero dormir, não me enche. Virei-me e me deitei sobre ela. O colchão afundou de repente, e Shen Yuan acordou na hora, arregalando os olhos. O colchão afundou de repente, a Shen Yuan acordou instantaneamente, os olhos arregalados. Instintivamente, coloquei a mão no ombro dela para me apoiar. Xiayan, o que você está fazendo? Olhei para ele, com a voz um pouco rouca. Você não disse para Li Xiao que eu não servia? Hoje vou te mostrar se eu sirvo ou não. Depois de dizer isso, simplesmente me inclinei e o beijei. Shen Yuan ficou claramente nervoso, desviou o rosto. A respiração ficou um pouco descompassada. Você enlouqueceu? Segurei os pulsos dele e os pressionei contra o travesseiro. Fiquei louco por sua causa. Ele ainda tentou resistir. Mas a diferença de força entre homem e mulher é evidente. Com as 2 mãos presas na minha, ele não conseguia fazer força. Inclinei a cabeça e enterrei o rosto na lateral do pescoço dele. Ele tinha tomado banho há pouco, ainda estava com um leve cheiro de sabonete. Quando a respiração quente tocou a clavícula dele, Shen Yuan tremeu visivelmente. Xiayan. A voz dele já não era tão dura. Não respondi. Com uma das mãos, subi pela cintura dele. Desabotoei lentamente o pijama dele. Quando a ponta dos meus dedos roçou acidentalmente a pele, ele tensionou o corpo inteiro. Você realmente enlouqueceu. Deixei escapar uma risadinha. Já faz 1 ano que estamos casados. É hora de dividirmos o quarto, não é, querida? Mordi as 2 últimas palavras de propósito. A orelha de Shen Yuan ficou vermelha na hora. Ele ainda ia dizer algo,
mas no segundo seguinte, tampei os lábios dele novamente. A temperatura no quarto foi subindo aos poucos. Nossas respirações se misturavam. No começo ele ainda me empurrava. Mas depois, sua força foi diminuindo cada vez mais. A mão que segurava a barra da minha roupa também foi se soltando devagar. Quando me inclinei para beijá-lo, consegui até sentir a respiração dele ficar mais ofegante. A luz estava acesa, um tom amarelado e quente caía sobre o rosto dele. O canto dos olhos dele estava avermelhado, os cílios tremendo levemente. A diretora Shen, que normalmente faz reuniões com o rosto frio, não parecia a mesma pessoa. Olhei para ele por alguns segundos e perguntei de propósito, em voz baixa: ainda vai dizer que eu não sirvo, diretora Shen? Shen Yuan mordeu o lábio e não respondeu. De propósito, me inclinei e beijei ele de novo. Finalmente, ele não aguentou mais e desviou o rosto, murmurando baixinho: canalha. Mas a voz estava tão suave que não parecia com ele. Minha garganta se moveu. Com os dedos, desci lentamente pela lateral da cintura dele. O corpo de Shen Yuan congelou na hora. Instintivamente, ele apertou o lençol. A voz dele já tremia um pouco. Inclinei a cabeça perto do ouvido dele. Ele fechou os olhos, a respiração descompassada por um bom tempo. Por fim, ele falou baixinho, mais leve. No dia seguinte, fui acordado por um chute de Shen Yuan. Abri os olhos ainda sonolento e vi ele encostado na cabeceira da cama, cabelo bagunçado, cara feia. Minha voz ainda estava rouca de sono. Shen Yuan me encarou. Xia Yan, você é um verdadeiro canalha. Eu ri. O que foi que eu fiz de novo? Você não tem jeito mesmo, ele disse isso, com a orelha ainda um pouco vermelha, claramente lembrando da noite anterior. Preguiçosamente, virei de lado. Puxei ele para o meu abraço. Já faz 1 ano de casamento, até uma árvore de ferro tem que florescer, né? Encostei o rosto no cabelo dele, todo cheio de razão. Além disso, sou um homem, durmo ao lado de uma mulher linda todos os dias, também é difícil ficar segurando. Shen Yuan, irritado, me deu outro chute. Você ainda acha que está certo? Da próxima vez, pelo menos conversa comigo antes. Continuei abraçando ele sem soltar. Então agora podemos conversar? Olhei para ele com um sorriso atrevido. Podemos continuar agora? Shen Yuan ficou paralisado por 2 segundos. No segundo seguinte, ele simplesmente me mordeu no ombro. Ai! Suspirei fundo. É cachorra? Ele levantou a cabeça e me encarou. Solta, tenho que ir trabalhar. Não me mexi. Ele ficou com a cara ainda mais feia. Xia Yan, meu corpo inteiro está doendo agora. Você tem cara de vergonha? Só então eu soltei um sorriso e disse: tá bom. Vou te levar para o trabalho. Meia hora depois, no carro, Shen Yuan estava recostado no banco do carona, franzindo levemente a testa o tempo todo. Deve estar realmente desconfortável. Virei a cabeça para olhar ele e não consegui evitar um sorriso. É para tanto? Ele me lançou um olhar frio. O que você acha? Não vou. Dos seus colegas de faculdade, não conheço nenhum. Mas, olhei para ele de relance. Posso ir te buscar. Shen Yuan respondeu com um suave, quando estava quase chegando na frente do prédio da empresa. Ele estava prestes a descer do carro, mas de repente lembrou de algo e virou a cabeça para me olhar. A propósito, ele disse sem expressão, me compra um pijama. Não consegui evitar rir. Você não tem vários? Shen Yuan me encarou friamente. O de ontem, quem rasgou? Você sabe muito bem. A confraternização foi num clube de luxo. Quando Shen Yuan chegou, já tinha bastante gente na sala. Assim que ele empurrou a porta, o ambiente se animou. A grande beleza Shen Yuan chegou. Depois de tantos anos, continua linda. A agora diretora Shen é uma pessoa muito ocupada. Difícil até de convidar. Shen Yuan sorriu e largou a bolsa de lado. Trânsito no caminho. Ele usava um vestido preto longo hoje, com o cabelo solto sobre os ombros. A presença ainda era forte como sempre, mas justamente por isso, fazia lembrar dos tempos de faculdade. Na época, ele era a famosa flor inatingível do curso de finanças. Quem o perseguia formava a fila do prédio de aulas até o campo esportivo. E Song Ming era o que tinha perseguido com mais intensidade naquela época. Não demorou muito. A porta da sala se abriu de novo. Song Ming voltou. O grupo logo começou a provocar. Finalmente o protagonista chegou. O elite que voltou do exterior. Ouvi dizer que a empresa estrangeira te ofereceu um salário anual de 10 milhões. Song Ming sorriu e acenou com a mão. Não é tão exagerado assim.
Ele ainda parecia com os tempos de faculdade. Assim que sentou, alguém ao lado provocou de propósito. Ei! Falando nisso, naquela época você e Shen Yuan quase ficaram juntos, não foi? A sala ficou em silêncio por 2 segundos. Todos começaram a gritar. É verdade. O Song Min perseguia Shen Yuan com tanta força. Levava café da manhã todos os dias. Eu morria de inveja. Ainda lembro daquele post gigante no fórum da faculdade. Sempre achei que vocês dois combinavam perfeitamente. Shen Yuan estava recostado no sofá, bebericando um drink, sem responder. Alguém perguntou, rindo. Shen Yuan, por que você se casou tão de repente? Ouvi dizer que foi um casamento arranjado por interesses. Sua família te forçou, não foi? O clima ficou sutil de repente. Song Min também ergueu os olhos para ele. Com um olhar profundo, Shen Yuan balançou o copo, com um tom indiferente. Casei e pronto. Tanta pergunta para quê? Mas, como todo mundo já tinha bebido demais. Ninguém ligou. Esse seu marido, a gente nunca viu, né? Ouvi dizer que é um playboy herdeiro. Casamento por interesse, que amor vai ter? Pois é. Como se compara com o amor puro da faculdade? O Song Min gostava de você de verdade naquela época. Song Min abaixou a cabeça, sorrindo. Sem negar, o clima na sala ficou ainda mais ambíguo. Depois, o grupo mudou de local. Olhando para ele, não pude evitar uma risada baixa. Você lembra da faculdade? Toda vez que você virava à noite fazendo projeto, eu trazia café para você. Seu estômago é fraco. E eu todo dia ficava de olho para você comer café da manhã. Ele foi falando, a voz cada vez mais baixa. Na verdade, sempre soube que seu casamento não foi por vontade própria. Naquela época, você também foi forçado pela família, né? Shen Yuan não disse nada, mas a expressão já tinha esfriado. Song Min, aproveitando o efeito do álcool, estendeu a mão para tocá-lo. Na verdade, todos esses anos. Eu ainda. Mas antes que terminasse, Shen Yuan já tinha se afastado para o lado. A distância aumentou de repente. Ele ergueu os olhos para encará-lo, com a voz fria. O movimento de Song Min congelou. Os outros na sala também ficaram surpresos por um momento. Shen Yuan colocou o copo de volta na mesa e disse, num tom calmo, já sou casado. Alguém, vendo o clima estranho, tentou amenizar. Ah, todo mundo bebeu demais, é só uma brincadeira. Mas ainda tinha gente sem noção. Falando sério, o que seu marido tem de tão bom? Pois é, se não fosse pela família, você com certeza teria ficado com o Song Min naquela época. Esse tipo de casamento arranjado hoje em dia, não é só para ir levando. Shen Yuan não falou nada, mas o rosto foi ficando cada vez mais frio. Por fim, ele de repente bateu o copo forte na mesa, virou-se e saiu direto da sala. Na verdade, antes mesmo da confraternização acabar, eu já tinha recebido uma ligação da Shen Yuan. Naquele momento, eu estava deitado no sofá jogando, quando o celular vibrou e atendi distraidamente. A ligação terminou, e do outro lado da linha houve 2 segundos de silêncio, antes de ouvir sua voz baixa. Onde você está? Assim que ouvi, percebi que algo estava errado. Normalmente, essa mulher fala como se estivesse numa reunião. Quando foi que ficou tão quieta? Saí do jogo, levantei e peguei as chaves do carro. Espera na entrada. 20 minutos depois, eu estava na frente do clube. Avistei Shen Yuan. A brisa noturna estava um pouco fria, e ele estava sozinho na beirada da escada. O vestido preto longo balançava suavemente com o vento, e ele ainda segurava a bolsa. Ainda parecia com aquela pose altiva de sempre. Mas, por algum motivo, parecia um pouco magoado. Parei o carro na frente dele. Abri o vidro, e Shen Yuan abriu a porta do carona e entrou. Durante todo o caminho, ele ficou anormalmente quieto. Normalmente, quando estávamos juntos, a gente sempre trocava umas farpas. Hoje, porém, ele não disse uma palavra. Virei a cabeça para olhá-lo. O que foi? Ele encostou na janela do carro e perguntou, num tom suave. Ver um velho colega de classe, não devia estar feliz, provoquei de propósito. Por que está tão aborrecido? Shen Yuan apertou os lábios. Nada. Fiz um leve som de desaprovação. Quem foi que te irritou? Ele ainda não disse nada. Só ficou mexendo no cinto de segurança, de cabeça baixa. Olhei para ele por 2 segundos, depois estendi a mão. E belisquei seu rosto. Fala. Shen Yuan, beliscado por mim. Levantou a cabeça e me encarou. Balancei a cabeça, num tom despreocupado. Só sei curar teimosia. Ele finalmente reagiu, irritado, mas só virou o rosto para o lado.
E murmurou baixinho, infantil, depois de voltar para casa. Ele ainda não estava com bom humor, nem chutou os sapatos de salto alto, que ele tanto adora. Colocando-os direitinho no armário de sapatos. Eu achei graça. Foi mesmo que te afetou tanto? Shen Yuan não me deu atenção. Depois do banho, foi direto para a cama. Só o abajur amarelo estava aceso no quarto. Ele deitou de lado na beirada da cama, de costas para mim, sem nem mexer no celular. Estava tão quieto que não parecia ele. Fiquei olhando para ele por um tempo, até que me aproximei. E, por trás, o envolvi inteiro nos meus braços. Shen Yuan ficou visivelmente tenso. Não me toca. A voz dele estava embargada. Eu não soltei, como o apertei ainda mais, apoiando o queixo na curva do ombro dele. Não dá, minha esposa está triste, tenho que cuidar dela. A orelha de Shen Yuan ficou levemente vermelha, mas ele ainda resistiu. Está quente. Ah, respondi de boca, mas minha mão, de aproveitadora, deslizou para dentro do pijama dele. A palma colada na cintura. Então vou te refrescar. Shen Yuan ficou tenso na hora, me encarando. Soltei uma risada baixa e finalmente resolvi falar sério. Ele, irritado, tentou me acertar com o cotovelo, mas a força dele era igual a uma cócega. Virei ele completamente de frente para mim, sob a luz amarelada. O canto dos olhos dele ainda estava levemente vermelho, não sei se por causa da bebida. Meu coração de repente amoleceu. E estendi a mão para beliscar delicadamente seu rosto. Afinal, o que foi? Dessa vez, Shen Yuan finalmente ficou em silêncio por um longo tempo, antes de falar baixinho. Hoje eles não paravam de falar de Song Ming, dizendo que, se não fosse pelo casamento arranjado, eu deveria estar com ele. Sendo que na época foi só uma paixão unilateral dele. Não disse nada, só abaixei a cabeça. E coloquei para trás da orelha o cabelo dele que estava bagunçado. Ele baixou os olhos. Com a voz muito suave, eles ainda disseram que esse tipo de casamento arranjado não tem sentimento nenhum, que para gente como a gente, casamento é só troca de interesses. Cada um vive a sua vida. Ele fez uma pausa, e então levantou os olhos para me olhar. Você já pensou, o que esse nosso casamento realmente significa? O quarto ficou em silêncio de repente. Ele normalmente age como se nada importasse. É raro vê-lo tão sério assim. Olhei para ele, e então estendi a mão e dei um peteleco na testa dele. Shen Yuan cobriu a testa. Por que está me encarando? Para você parar de reclamar. Puxei-o para perto do meu peito, abaixei a cabeça e encostei no ombro dele. O que os outros falam? O que você quer dizer? Ele mordeu o lábio e não disse nada. Eu ri baixinho. Além disso, quem te disse que não temos sentimentos? A ponta da orelha de Shen Yuan se mexeu levemente. Antes, no máximo, éramos estranhos. Agora, eu fiz uma pausa de propósito, deslizando devagar os dedos pela sua espinha. Já dormimos juntos, isso não conta como sentimento? O rosto de Shen Yuan esquentou na hora. Ela levantou a mão para me bater, mas eu segurei direto. Abaixei a cabeça e beijei de leve a ponta dos seus dedos. O gesto foi suave. Shen Yuan claramente ficou surpresa, até esqueceu de se debater. Eu olhei para suas orelhas avermelhadas, e de repente, achei muito fofo. Então, com maldade, abaixei a cabeça de novo. Mordi de leve sua orelha. E mais, você não me ligou primeiro hoje? Isso mostra que, quando está chateada, a primeira pessoa em quem pensa sou eu. A respiração de Shen Yuan tremeu um pouco. A voz dela também foi ficando mais baixa. Na verdade, podemos tentar ser como um casal normal. Ter um namoro de verdade. Ele me encarou, boquiaberto, e ficou um bom tempo sem dizer nada. Eu não aguentei e apertei seu rosto de novo. Perdeu o juízo? Ele finalmente se virou. Mas, de repente, estendeu os braços e me abraçou. O gesto foi meio desajeitado, como se não estivesse acostumado a depender de alguém. Eu fiquei paralisado por um instante, depois abaixei a cabeça e ri. Passei a mão devagar, deslizando pelos cabelos longos dela. Agora você sabe que seu marido é bom. Shen Yuan, enterrada no meu peito, resmungou baixinho. Sem vergonha, mas a voz estava tão mole. Eu abaixei a cabeça e beijei sua testa. Então, presidente Shen, que tal se conhecermos de novo? Ela ergueu o rosto para me olhar. Os olhos estavam úmidos. Como? Eu falei sério. Começando com um encontro. Por exemplo, no próximo dia de folga. Vou acompanhar você nas compras. Shen Yuan me encarou por alguns segundos. Era um sorriso bem suave. Diferente daquele sorriso que ela usa de propósito para me provocar.
Meu coração, sem razão, pulou uma batida. Ela passou o braço em volta do meu pescoço, se aproximou devagar e deu um beijo nos meus lábios. Está bem. Na manhã seguinte, Shen Yuan foi para a empresa como de costume. Antes de sair, ele parou na entrada para ajustar os punhos e, de passagem, virou-se para me dar uma olhada. Depois voltou, se inclinou e me beijou no rosto. Volto mais cedo hoje. Vamos sair para jantar. Eu fiquei parado por 2 segundos, até processar. Ele já tinha saído de salto alto. Toquei o lugar onde fui beijado e não consegui evitar um sorriso. Só que não ri por muito tempo. Do lado de fora, no jardim, de repente pararam 2 carros pretos. Olhei pela janela. A porta se abriu e desceu um homem de terno. Apertei os olhos. O amor platônico da foto. Fui devagar até a porta e abri. Song Min estava na entrada, com um sorriso educado. Olá. Shen Yuan está em casa? Sou amigo dela da faculdade. Apoiei-me na porta. E ri. Seu desgraçado, veio me provocar. Sei. Song Min, certo? Aquele que perseguiu a minha Shen Yuan por um bom tempo. Eu o examinei de cima a baixo, com um sorriso muito cordial. Continua com boa aparência, hein? O sorriso de Song Min congelou visivelmente. Eu já me afastei para dar passagem. Já que veio, entre. Ele também não fez cerimônia. Assim que entrou, sentou-se no sofá, cruzou as pernas e examinou o ambiente com um olhar discreto. Eu ri por dentro. Desgraçado, ainda tem coragem de vir até aqui. Mas não deixei transparecer nada no rosto, até fui muito solícito. Sente-se. Vou sair para comprar algo para beber. Song Min assentiu. Obrigado. Saí sorrindo, tranquei a porta por fora e fui direto ao supermercado. Suco de ameixa, 3 saquinhos. Laxante. 1 pacote. Pensei um pouco e peguei alguns ovos também. No caixa, meu humor estava especialmente alegre. Quando voltei, primeiro, fui até o carro dele, quebrei os ovos devagar e despejei a clara no escapamento. E na fenda do para-brisa. Quando entrei em casa de novo, Song Min ainda estava na sala. Quando me viu, sorriu para mim. Eu também sorri para ele. Sorriu ainda mais genuíno do que ele. Virou-se e foi para a cozinha, despejando todo o suco de ameixa no copo. Abriu meio pacote de laxante e misturou. Peguei o copo e saí. Não tem mais nada em casa, vai ter que ser isso. Song Min aceitou. Tomou um gole, o sabor era bom. Se gostar, beba mais um pouco. No final, sentei-me à frente dele. Song Min pousou o copo. Fingindo um tom casual, perguntou, como estão as coisas entre você e Shen Yuan? Aí vem, pensei comigo, mas por fora suspirei de propósito. Mais ou menos. Casamento arranjado. Você sabe como é. Recostei-me no sofá. Faz 1 ano que estamos casados, dormimos em camas separadas. Cada um faz a sua vida, sem interferências. Ele leva homens para casa, nem me importo mais. Song Min ainda tentava manter a compostura, mas quando ouviu a última frase, o canto do olho dele tremeu visivelmente. Shen Yuan não é assim. Dei de ombros. Quem sabe? Somos todos adultos, vai se levando. Depois de dizer isso, com toda a naturalidade, empurrei o suco de ameixa na direção dele. Bebe. Song Min baixou a cabeça e tomou outro gole grande. No final, ele começou a sondar uma pergunta atrás da outra. Vocês não jantam juntos? Ele nunca dorme em casa. Ele nunca quis casar, não é? A cada resposta minha, o rosto dele ficava mais sombrio. E eu ainda representava com tanta convicção. No final, até suspirei com preguiça. Não tem jeito. Se ele tem outra pessoa no coração, como é que eu vou saber? Foi nesse momento que o efeito começou a fazer efeito. O movimento dele parou de repente, curvou-se devagar, a expressão também mudou. Segurei o riso, mantendo a calma. Song Min forçou um sorriso amarelo. Posso usar o banheiro? Com um ar de pesar. Ah, que pena. O banheiro quebrou. Song Min, a testa dele já começava a suar visivelmente. Fica para a próxima, não precisa ter cerimônia. Vocês não se veem há tantos anos. Fui extremamente caloroso. O suor na testa de Song Min já começava a escorrer. Dava até para ver as têmporas dele pulsando, mas eu não largava o osso. Forcei mais uns 10 minutos. Olhei para as pernas dele. Já quase não conseguia segurar. Foi então que finalmente, com piedade, soltei. Tudo bem, então não vou te acompanhar. Song Min quase saiu correndo. Até as costas dele transpareciam desespero. Fiquei na porta,
vendo-o cambalear. Enfiou-se no carro. Quando Song Min entrou no carro, a testa já estava coberta de suor frio. A barriga parecia ter um liquidificador, girando loucamente, torcendo sem parar. Ele rangeu os dentes, apertou o cinto de segurança às pressas, enquanto murmurava baixinho. Merda, foi aquele copo que tinha problema. Mas agora não dava para se importar com isso. Ele só queria encontrar um banheiro. Assim que o carro o arrancou, um odor quase imperceptível. De repente, começou a se espalhar. Song Min franziu a testa. Que cheiro é esse? Ele abaixou a cabeça e cheirou a própria roupa. Nada. Andou mais 2 metros. O cheiro, em vez disso, ficava mais forte, como se algo tivesse fermentado. Um odor de peixe podre. Song Min ficou verde. Que carro velho e mal cheiroso é este? Mas o turbilhão na barriga já estava cada vez mais aterrorizante. Ele até conseguia sentir as costas começando a gelar. Não, se não achar um banheiro logo, vai explodir. Ele pisou fundo no acelerador, o carro disparou para fora da vila. Assim que chegou à entrada, o sinal vermelho brilhava intensamente. A contagem regressiva. 300 segundos. Ele arregalou os olhos. 300 segundos? 5 minutos? Ele não podia esperar. Outra onda no estômago. Uma reviravolta violenta. Glub glub. O rosto de Song Min ficou branco na hora. Não dá mais. Vai sair. Ele apertou o ânus com força. As veias da testa saltaram. As mãos segurando o volante com firmeza. Porra! Ele pisou fundo. O carro avançou e furou o sinal. No exato momento em que o carro atravessou o cruzamento, um Land Rover preto virou bruscamente na direção oposta. Com um estrondo ensurdecedor, os 2 carros colidiram violentamente e os airbags dispararam instantaneamente. Song Min ficou tonto com o impacto, com zumbidos nos ouvidos e a dor na barriga ainda mais forte. A porta do Land Rover foi empurrada com violência e um cara de braços tatuados, corpulento como um urso, desceu direto. Mas que merda! Tu sabes dirigir? Passaste o sinal vermelho e bateste no meu carro. Eu mesmo não tenho coragem de dirigir assim. Song Min, com o rosto distorcido de dor, empurrou a porta e desceu, apertando as pernas e tremendo. Camarada, vamos esperar um pouco. Podemos resolver isto depois? O cara de braços tatuados olhou para a frente do seu carro amassada. E ficou furioso na hora. Bateste no meu carro e ainda queres fugir. Não, é que eu tenho mesmo uma emergência. Song Min, com o rosto pálido, apertando as pernas com toda a força, já com uma postura estranha, eu volto para te compensar. Eu prometo. Mas o cara de braços tatuados agarrou-lhe na gola. Para de merdas. Hoje, quem quer que venha, não vá embora. À volta, já começavam a juntar-se curiosos. Acidente. Acidente. Foi por passar o sinal vermelho? Isto é, caramba, a cara daquele gajo. Por que está tão branca? Song Min estava quase louco de aflição. Sentia os intestinos. Vão rebentar? Não parece que está a apertar para urinar? Ele está com as pernas assim. Não vai defecar. Song Min ficou vermelho de vergonha. Cala-te. Logo naquele momento, chegou a polícia de trânsito. A sirene soou. Song Min sentiu o mundo escurecer. Estou lixado. Não consigo mesmo ir embora. O polícia desceu do carro. Quem passou o sinal vermelho? O cara de braços tatuados. Apontou logo para Song Min. Ele bateu no meu carro e ainda queria fugir. O polícia franziu a testa e aproximou-se. Habilitação de condução. A testa de Song Min escorria suor em borbulhas. Ele já mal conseguia dizer uma frase completa. A revolta no seu estômago finalmente perdeu todo o controle. Um som surdo extremamente claro fez o ar ficar subitamente em silêncio. Song Min congelou no lugar. Depois, um odor indescritível começou lentamente a espalhar-se. As expressões de todos ao redor congelaram instantaneamente. O cara de braços tatuados, o polícia, os curiosos. 2 segundos depois, caramba, ele defecou mesmo. Minha nossa, que cheiro! Fujam! Este carro está tão fedorento, de certeza que já tinha defecado lá dentro. A multidão explodiu num alvoroço instantâneo. Todos recuaram em uníssono. Song Min ficou parado, o rosto passando do vermelho ao branco. Depois do branco ao cinza, completamente em colapso. Para piorar, a barriga não parava, fazendo ploft, ploft, ploft. À volta, alguém tapou o nariz e começou a insultar. Vai para o caralho. Olha para isto. Parece uma arma biológica. Sai daqui para longe. Mais para longe. Houve até quem já tivesse tirado o telemóvel. Filma, filma rápido. Este gajo é demais.
Ah! Bater o carro por passar o sinal vermelho e defecar nas calças na rua, é a primeira vez que vejo. Os flashes disparavam sem parar. Song Min estava no meio da multidão, com as pernas das calças já a pingar. O seu rosto estava cinzento como cinza. Mas eu não tencionava deixar Song Min escapar assim tão facilmente. Quem é que não tem uns amigos no estrangeiro? No dia seguinte, pedi alguém para fazer uma investigação sobre ele. Não investiguei, não sabia. Quando investiguei, diverti-me. A Shen Yuan e eu estávamos deitados na cama como de costume a mexer nos telemóveis. Ele estava reclinado na cabeceira a ver e-mails. Eu estava aninhada ao lado a jogar. De repente, o meu telemóvel recebeu uma notificação de notícias locais. Homem perde o controle dos intestinos na rua após bater o carro por passar o sinal vermelho, atraindo uma multidão de curiosos. Toquei para abrir e, no segundo seguinte, desatei a rir. Caramba! Shen Yuan não olhou para mim. De que é que estás a rir agora? Puxei-o para perto e atirei-lhe o telemóvel. Vem ver a tua musa inspiradora. A foto da notícia estava censurada, mas o fato familiar, o formato do rosto familiar, e aquela postura miserável de pernas apertadas, quem mais podia ser senão Song Min? Shen Yuan mal olhou por 2 segundos. E a cara dele já tinha mudado. Tira isso para longe. Que nojo! Eu ri tanto que meus ombros balançavam. Que coisa, não é? Uma elite que voltou do exterior. Agora, todos estão na moda de jogar na rua. Shen Yuan jogou o travesseiro em mim. Cala a boca, as orelhas dele ficaram vermelhas. Aproveitei para puxá-lo para perto de mim. Com o queixo apoiado no ombro dele. Não é a sua musa? Shen Yuan me encarou. Que musa? Pare de ler esses romances. Eu estava morrendo de rir. E, como esperado, nos dias seguintes, Song Min começou a importunar Shen Yuan loucamente. Uma hora mandava mensagens, outra hora ligava, foi até o escritório dele para cercá-lo. Shen Yuan estava irritado. À noite, em casa, ele jogou o celular na cama. Eu quero muito bloqueá-lo. Assim que eu vi, me sentei ereto. Shen Yuan franziu a testa, e eu falei devagar, eu ainda não me diverti o suficiente. Ele me encarou por 2 segundos, de repente estreitou os olhos. Você não aprontou mais uma das suas, aprontou? Com cara de inocente, eu disse, eu sou esse tipo de pessoa? Shen Yuan deu uma risada fria. Você é. Depois, as coisas começaram a ficar bizarras. Toda noite, eu e Shen Yuan ficávamos lado a lado na cabeceira da cama. Ele usava meu celular para conversar com Li Xiao, e eu usava o dele para falar com Song Min. A cena era incrivelmente harmoniosa. Li Xiao, irmão, sentiu minha falta hoje. Shen Yuan, com cara feia, respondeu por mim. Senti falta de você ficar longe do meu marido. Eu estava ao lado, quase morrendo de rir. Do outro lado, Song Min mandava mensagens cada vez mais frequentes. Yuan, eu tive um problema recentemente. Você pode me ajudar? Estou desesperado. Eu estava recostado na cabeceira, digitando devagar. Que problema? Logo, começou a se lamentar sem parar, dizendo que o negócio no exterior faliu. O investimento foi perdido, os amigos fugiram com o dinheiro, e no final até insinuou. Na verdade, estou com algumas dívidas agora, e se eu não pagar, eles podem vir atrás de mim. Entendi, mas o que eu descobri foi que esse cara caiu no vício em jogos de azar no exterior, pegou empréstimos a juros altos, e agora não consegue pagar o buraco. Só então se lembrou de Shen Yuan. Acho que pensou que ela é mole. Fácil de enganar. Eu li tudo e ri. Ao lado, Shen Yuan também se aproximou para ver. Ela está maluca? Eu concordei. É uma doença da pobreza. Shen Yuan franziu a testa. Como eu não percebi antes. Que ela era tão absurda. Eu me recostei preguiçosamente. Porque antes você não tinha marido. Agora, tenho eu para filtrar o lixo para você. Shen Yuan revirou os olhos. Depois da bagunça, o quarto ficou em silêncio total. Shen Yuan estava todo relaxado, aninhado. Em meus braços, com o cabelo espalhado no meu peito. Enquanto brincava com os fios. De repente comecei a falar. Que tal apresentar Song Min para Li Xiao? Shen Yuan estava quase dormindo, mas abriu os olhos ao ouvir. Eu analisei. Sério. Vê só, uma quer dinheiro, o outro também quer dinheiro. Que combinação perfeita. Depois não consegui segurar o riso. Mas a Li Xiao não é tão má assim, né? Ela só está de olho no seu dinheiro. Eu levantei uma sobrancelha. E o Song Min também, não? Shen Yuan pensou um pouco, e então lentamente concordou com a cabeça. É verdade também. Ele virou o corpo e se aninhou de novo no meu peito,
com a voz preguiçosa. Ele usava um par de óculos de aro dourado, e a luz do sol iluminava seu perfil, deixando-o parecendo raramente suave. Eu fiquei encostado na porta observando por 2 segundos, e de repente pensei, essa mulher é realmente bonita. Shen Yuan nem levantou a cabeça. Já olhou o suficiente? Eu ri. Como você sabe que eu estava olhando para você? Porque sua respiração parece a de um pervertido. Quando você riu, vamos ao supermercado. Por quê? Simplesmente porque Shen Yuan disse que a geladeira de casa estava vazia. No caminho, ela empurrava o carrinho de compras e eu seguia atrás pegando coisas aleatórias, batatas fritas, sorvete, Coca-Cola. Tudo isso foi devolvido por ela, sem expressão. De volta ao lugar. Quantos anos você tem? Eu pensei que você tinha 6. Na prateleira, uma fileira inteira de caixinhas. Estão arrumadinhos. Compramos? As orelhas da Shen Yuan estão visivelmente vermelhas, né? Você está maluco? Eu peguei uma caixa devagar. Parece que está quase acabando em casa, ela disse baixinho, claramente irritada. Ainda havia pessoas passando por perto, e a frieza habitual dela se desfez num instante. Eu insisti em provocá-la. Por que está corando? Já não praticamos. Shen Yuan rangeu os dentes. No fim, ela ficou de cara feia. Arrancou o que estava na minha mão e jogou rapidinho no carrinho, com a agilidade de quem está roubando. Eu estava ao lado rindo sem parar. Aí, de repente, ela ergueu o pé e me pisou. Se rir de novo, hoje vai dormir no sofá. Quando voltamos para casa à noite, começou a chover lá fora. Não era uma chuva muito forte, mas batia densa no vidro do carro, fazendo barulho. No estacionamento do pátio, a luz era fraca. Estacionei o carro, mas não desci logo. Shen Yuan abaixou a cabeça para soltar o cinto, e quando fez clique, eu estendi a mão e a empurrei de volta no banco. Ela hesitou por um instante. Apenas me aproximei, apoiando uma mão nela. O espaço no carro já era pequeno. Quando me aproximei, ela ficou quase presa no banco do carona. Um leve cheiro de cedro veio sobre nós. Era o meu perfume. Os cílios de Shen Yuan tremeram levemente. Você está muito perto. Eu ri baixinho. Perto? Zouan. De propósito, me aproximei ainda mais, quase roçando os lábios nela. Shen Yuan claramente se desnorteou por um momento, mas ainda assim sustentou a frieza no rosto. Qual é a sua mania agora? Olhei para ela. Então estendi a mão e, devagar, coloquei o cabelo solto dela atrás da orelha. Quando a ponta dos dedos roçou o lóbulo, o corpo dela estremeceu visivelmente. A chuva lá fora não parava. Dentro do carro, o silêncio era ensurdecedor. Olhei para a ponta da orelha dela, vermelha, e então falei baixo. Você me beijou hoje. Ela hesitou e desviou o olhar. Foi de passagem. Quase soltei uma risada. Beijar no rosto também é de passagem? Você é bem experiente, hein? A orelha de Shen Yuan ficou ainda mais vermelha. Ela estendeu a mão para me empurrar. Você é chato. A força dela não fez diferença nenhuma. Aproveitei e segurei o pulso dela, pressionando-o ao lado do banco, e olhei para baixo. A distância era tão pequena que até a respiração se misturava. Shen Yuan finalmente não aguentou mais. A voz ficou suave. O que você quer, afinal? Olhei para os lábios dela por 2 segundos. Então me curvei e beijei, bem de leve, como um teste. A respiração de Shen Yuan parou na hora. Os dedos se fecharam instintivamente, mas eu não me afastei. Encostei a testa na dela e ri baixinho. Então você fica nervosa mesmo? Chefe Shen. A orelha dela estava completamente vermelha, mas ainda teimava. Quem está nervosa? Eu fiz e me curvei para beijá-la de novo. Dessa vez não foi tão superficial. Quando os lábios se roçaram devagar, Shen Yuan tremeu inteira. Ela provavelmente não sabia beijar direito. No começo, até a respiração ficou desordenada, e ela só conseguia segurar minha roupa instintivamente. Eu parei de propósito e perguntei baixo. Não sabe respirar? A ponta dos olhos dela ficou vermelha. Cala a boca. A voz era tão suave que não tinha nenhuma autoridade. Me curvei e beijei de novo. Lá fora, a chuva aumentava. O vidro do carro começou a embaçar. A luz fraca entrava. Shen Yuan, presa no banco do carona, respirava cada vez mais descompassada. Depois de um tempo, ela não tinha mais forças nem para me empurrar. Só podia erguer levemente a cabeça. Obrigada a suportar. Minha palma deslizou pela cintura dela e, quando comecei a puxá-la devagar,
Ela finalmente respirou fundo, a voz trêmula. Encostei o nariz no dela e esfreguei. Ela fechou os olhos, os cílios tremiam muito. Depois de alguns segundos, ainda murmurou: aqui é o estacionamento. Baidong chegou. A próxima notícia sobre Song Min e Li Xiao foi 2 meses depois. Essa notícia, quem me contou foi um amigo. Naquela noite, eu estava recostado no sofá jogando. O celular vibrou de repente. O outro lado mandou: sobre aqueles 2 que você mandou vigiar. Realmente ouvi uma fofoca. Liguei na hora e disse. Meu amigo lá não conseguia parar de rir. Eles terminaram, de um jeito bem definitivo. Depois fiquei sabendo que Song Min e Li Xiao se conheceram há pouco tempo e já estavam juntos. No começo, os 2 fingiam muito bem. Song Min vivia se gabando de ter empreendido no exterior, dizendo que era um elite que voltou do exterior, que tinha muitos contatos e que conseguiria se recuperar facilmente. Já Li Xiao postava todo dia no círculo de amigos fotos de carros de luxo que ganhava, chá da tarde e bolsas de marca. Um fingia ser rico, a outra fingia ser socialite, e os 2 acabaram se enganando um ao outro. Dizem que no começo, os 2 viviam grudados. Song Min achava que finalmente tinha conseguido uma garota rica e bonita, e Li Xiao achava que finalmente tinha fisgado um bilhete de refeição garantida. Mas não demorou muito para o problema aparecer. Song Min começou a dar indiretas para pedir dinheiro emprestado. Hoje dizia que precisava de capital de giro, amanhã que a conta no exterior estava congelada, depois de amanhã que alguém estava cobrando dívidas. Li Xiao no começo ainda fingia ser generosa, mas depois percebeu que não tinha como bancar. Não sei como, mas os 2 acabaram olhando o celular um do outro, e aí a coisa explodiu de vez. Aquelas fotos de carros de luxo, ele estava lá, do outro lado da linha, rindo sem parar. Você não faz ideia. Dizem que Li Xiao virou a cara na hora, apontou o dedo na cara de Song Min e disse que tinha dormido com ele por nada. Que acabou dormindo com um pobre, um viciado em jogo. Song Min também se irritou, disse que ela não era menos enganadora. Fingindo ser uma socialite rica. Os 2 foram se xingando cada vez mais. Eu estava sentado no sofá, com tanta fome que nem jogar videogame eu conseguia mais. E aí? E aí Li Xiao disse que ia colocar ele na parede. Eu tomei um gole de água. E quase cuspi tudo. Ah, meu amigo estava morrendo de rir. Song Min também não é de fazer papel de bobo. Ele disse que tinha um vídeo guardado. Se Li Xiao fizesse escândalo, ele postava na internet. Depois de ouvir tudo, fiquei uns 2 segundos em silêncio. No final, soltei um suspiro do fundo do coração. Que casal perfeitamente combinado, puta que pariu. Depois de desligar o telefone, fiquei deitado no sofá rindo um tempão. Shen Yuan tinha acabado de sair do banho, com o cabelo ainda molhado. Ele estava enxugando o cabelo, enquanto franzia a testa me olhando. Qual é a sua agora? Eu acenei para ele. Venha ouvir uma história engraçada. Depois que contei tudo, Shen Yuan ficou em completo silêncio. Demorou um bom tempo até ele finalmente falar. Isso é horrível. Então eu estendi a mão, puxei ele e o trouxe para o meu colo. Shen Yuan instintivamente apoiou as mãos nos meus ombros. Eu olhei para ele e disse, bem sério. Ainda bem que no final você casou comigo. Ele ficou paralisado por um instante. Eu completei devagar. Se não, você ia acabar com um nódulo na mama de tanto estresse com um idiota desses. Shen Yuan de repente soltou uma risada. Ele encostou a testa no meu ombro, rindo tanto que os ombros tremiam. Você tem uma língua afiada, hein? Eu o abracei, inclinei a cabeça e beijei seu cabelo. No final do ano, eu e Shen Yuan finalmente tiramos férias juntos. O motivo foi que ele estava fazendo hora extra por 2 semanas seguidas, e às 2 da manhã ainda estava no escritório em videochamada. Eu acordei de madrugada para beber água e o vi de pijama, sentado na frente do computador, com os olhos vermelhos de cansado. Então eu fui direto lá e fechei o laptop dele com um asterisco para asterisco. Shen Yuan franziu a testa e levantou a cabeça. Vou te sequestrar. Ele fez uma cara de você está tendo um surto de novo. No dia seguinte, eu realmente tinha comprado as passagens. Uma cidade costeira no norte, para ver a neve. Shen Yuan ficou olhando para o itinerário, em silêncio por um bom tempo, até finalmente me perguntar, quando você preparou isso? Eu estava deitado no sofá, descascando uma tangerina devagar. Mês passado. Você não disse que nunca tinha visto nevar na beira do mar? Ele ficou surpreso. Claramente não esperava que eu me lembrasse. Na verdade, naquele dia ele só tinha mencionado isso de passagem. Enquanto via vídeos,
Viu alguém filmando o mar no inverno. O nevoeiro vindo da superfície do mar. Neve caindo sem parar, debaixo dos postes de luz, tudo branco. Na hora ele murmurou baixinho, parece muito bonito. E eu guardei isso. No dia da partida, o norte já estava completamente no inverno. Quando o avião pousou, do lado de fora da janela era tudo branco. Shen Yuan estava na saída, com um cachecol grosso. Os olhos vermelhos de frio. Normalmente ele sempre tem uma expressão fria e indiferente. Mas naquele dia, pela primeira vez, ele estava animado. Ficou o caminho todo olhando a neve. Está nevando mesmo. Viro a cabeça para olhá-lo, se não acho engraçado, uma pessoa de mais de 20 anos. Ficar tão feliz vendo neve. O hotel onde estamos fica perto do mar, do lado de fora da janela panorâmica. Há a linha da costa. À noite, o vento é forte, as ondas batem no dique. Ao longe, o farol brilha com uma luz amarelada e quente. A neve não parou. Eu e Shen Yuan saímos para passear à beira-mar. Ele vestiu um casaco longo branco, todo enrolado, só deixando metade do rosto de fora. Logo depois de caminhar um pouco, ele parou de repente, estendeu o dedo e apontou para longe. Alguém na praia estava soltando fogos de artifício. Eles explodiam em grupos, iluminando a neve no chão. Quando baixei os olhos para olhá-lo, vi exatamente a luz nos olhos dele. Naquele instante, de repente tive uma sensação muito estranha. Antes, eu sempre achava que casamento era só ter mais uma pessoa para dividir a vida. Mas agora, comecei a sentir que, por muitos e muitos anos no futuro, se ele estivesse ao meu lado, também não parecia ruim. Quando voltamos ao hotel, Shen Yuan já estava congelando. Assim que entrou, tirou o cachecol. Como o norte é tão frio? Eu ri por trás. Quem foi que insistiu em ver neve? Ele virou a cabeça e me encarou. Mas antes que ele terminasse de falar, de repente estendi a mão e o puxei para um abraço por trás. Ele ficou surpreso. Para te aquecer, sussurrei, encostando o rosto na orelha gelada dele. Shen Yuan instintivamente encolheu o pescoço, mas não me soltei. Ao contrário, apertei o abraço ainda mais. O aquecimento do hotel era forte. Por dentro do casaco, ele só usava um suéter. Através do tecido, eu conseguia sentir a cintura dele. Fina. Depois de um tempo abraçado por mim, a orelha de Shen Yuan começou a ficar vermelha. Não coloque as mãos onde não deve. Silêncio. Tão silêncio que até a respiração se misturava. Meu pomo de Adão se moveu levemente. Perguntei em voz baixa. Está com frio? Shen Yuan provavelmente percebeu algo. As orelhas ficaram mais vermelhas. Mas ainda teimava. Enquanto isso, no segundo seguinte, abaixei a cabeça e beijei-o diretamente. Ele recuou meio passo, as costas encostando na janela panorâmica. Lá fora, a tempestade de neve era forte, mas dentro estava tão quente que queimava. No começo, Shen Yuan ainda apoiava as mãos nos meus ombros, mas depois foi perdendo as forças, só conseguia segurar minha roupa. Respirando ofegante com a boca perto do peito. Encostei os lábios na orelha dele e ri baixinho. Diretor Shen, sua técnica de beijo ainda é tão ruim. Os olhos dele ficaram vermelhos. E eu aproveitei para segurar seu pulso. Ele, furioso e envergonhado, disse, você é irritante. A voz era tão suave que não parecia uma reclamação. Olhei para o rosto vermelho dele. Por alguns segundos, depois abaixei a cabeça e beijei a ponta do nariz dele. E então desci até o pescoço. A respiração de Shen Yuan ficou claramente descontrolada. Cortina. Virei a cabeça e olhei para fora da janela panorâmica. Ainda dava para ver ao longe as luzes da praia. Provocando de propósito, disse. Com medo de ser visto, as orelhas dele queimaram instantaneamente. Você é louco? Eu ri baixinho. Por fim, estendi a mão e fechei a cortina. O tecido grosso cobriu a noite lá fora.